Olá pessoal, tudo bem? Olha como eu tô bonitinha hoje. Botei uma touca que foi a minha amiga Cris que me deu. Um beijo, Cris. Hoje nós vamos fazer uma receita de pão de queijo gourmet, tá? Acompanhe. Oi pessoal, então, hoje a nossa receita de pão de queijo gourmet, ela vai ser feita, na verdade, uma receita dupla, né? Como eu falei para vocês já me conhecem um pouquinho, sabem que eu adoro a culinária mineira e a gente adora comer pão de queijo aqui em casa. Eu vou fazer então uma receita dupla, né? Eu vou utilizar 2 kg de polvilho doce, tá? Essa marca aqui, a Mafio, é uma marca que o polvilho não é tão fininho, ele é um pouco granulado. Eu também acho melhor trabalhar com esse tipo de polvilho, tá? Então nós vamos usar 2 kg de polvilho, vamos usar 1,2 kg de queijo Minas meia cura ralado. E é um ralado grosso, pessoal, olha só, tá? Eu não gosto do queijo ralado muito fininho. Eu gosto dele assim, maior, porque quando você assa o pão de queijo, ele fica com alguns pedacinhos crocantes por cima. Então eu prefiro ralar o queijo assim, mais grosso, tá certo? Vamos usar leite, para cada quilo de polvilho, 700 ml de leite e 300 ml de azeite. Essa é a grande novidade da nossa receita. E também uma colher de sopa de sal, é o sal rosa do Himalaia, que eu acho também melhor, mais saboroso. É uma colher de sopa para cada quilo de polvilho, tá bom? Então eu vou escaldar o polvilho com uma mistura do leite com azeite fervido, né? Ele tem que estar bem quente, borbulhando, para a gente jogar em cima do polvilho e fazer o processo de escaldar o polvilho, tá bom? Então eu vou preparar a mistura e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que se escalda o polvilho, ok? Pessoal, então agora eu já fervi o leite com o azeite aqui nessa panela e nós vamos adicionar aqui aos 2 kg de polvilho, que eu também já coloquei aqui dentro da bacia, tá? Antes disso, a gente acrescenta as 2 colheres de sal, né? Para poder fazer a incorporação, para ele ficar bem misturado, antes de acrescentar os líquidos, certo? Então, nós vamos colocar aqui, nesses 2 kg de polvilho, nós vamos começar a acrescentar a mistura. Obviamente, tá bastante quente, acabei de tirar do fogo, então nós vamos acrescentando aos poucos aqui para dar tempo de misturar e incorporar, tá bom? Só recapitulando com vocês, para cada quilo de polvilho, a gente está colocando 700 ml de leite e 300 ml de azeite. Então, pessoal, olha só, eu vou mostrar para vocês. Aqui, o polvilho já ficou totalmente incorporado à mistura quente de azeite e leite, certo? Então, enquanto ele esfria, eu vou quebrando os ovos, porque além do polvilho, do sal e da mistura quente de leite com azeite e do queijo ralado, que eu já apresentei para vocês, a gente também vai incorporar 10 ovos. São 5 ovos para cada quilo de polvilho, tá bom? E aí eu vou esperar essa mistura aqui agora esfriar para eu conseguir colocar a mão na massa. Tô de volta. Agora a gente vai incorporar os ovos, a mistura de polvilho com sal e escaldado com leite e azeite, tá? A mistura já está numa temperatura que a gente consegue colocar a mão, né? Ela já tá assim de morna para fria. E aí nós vamos colocar os ovos aos poucos. Então eu vou fazer a incorporação agora do queijo. Já incorporei os ovos e o queijo aqui na nossa massa do pão de queijo. Já tirei as luvas, porque para enrolar o pão de queijo, eu não consigo enrolar com a luva, tá? Então eu vou acrescentar um pouco de azeite
para dar uma uniformizada aqui na massa, tá? Pra gente poder, e ela também não ressecar enquanto eu tenho o processo de enrolar, tá bom? Então a gente dá essa hidratada na massa e a gente começa a enrolar o pão de queijo, sempre untando as mãos com azeite, tá? Então eu já tô aqui com o tabuleiro. Como eu vou fazer o congelamento, o que eu fiz? Aqui no fundo do tabuleiro eu coloquei um filme plástico, ó. Se vocês podem ver, eu coloquei um pouco de respingo de água para colar o filme plástico e depois ele fica muito mais fácil também de você tirar o pão de queijo do tabuleiro para você colocar num outro recipiente. Ele vai ficar no tabuleiro só até ficar durinho, congelado. Depois disso você pode retirar do tabuleiro e colocar em sacos plásticos ou em qualquer outro tipo de embalagem ou recipiente que seja do seu gosto, né, para você manter congelado. E todos os dias a gente retira a porção que vai ser consumida ali na hora e coloca num forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 30 a 35 minutos, é suficiente para ele assar. Então o que a gente faz agora? A gente utiliza uma colher, essa colher retira um pedaço da massa, um tanto suficiente, e você faz o processo de enrolar na mão. Eu sempre coloco uma quantidade que fica assim, ó, mais ou menos do tamanho da mão, tá vendo? Da palma da mão aqui no miolinho, que você consiga fechar a mão e o pão de queijo fique aqui dentro. É um tamanho que eu considero bom, assim, para consumo, adequado. Não é tão pequeno quanto um pão de queijo de coquetel e nem tão grande quanto aqueles pães vendidos em lanchonetes, né? Ele fica um tamanho bem agradável. E aí eu vou colocando um ao lado do outro. Ó, mais uma vez. Mais ou menos a mesma quantidade, tá vendo? Ó, fica um pãozinho mais ou menos do tamanho da palma da mão. E a gente coloca aqui um do lado do outro. Eles estão bem juntinhos. Por quê? Porque é só para o processo de congelamento. Se a gente fosse fazer assar o pão de queijo agora, ele teria que ficar um pouco mais afastado. Então assim a gente faz para congelar. Eu coloco esse papel aqui. Percebam que desse lado ele tem um brilho, né? Do outro lado ele não brilha. Essa parte do brilho é a parte que fica para cima. E que papel é esse, né? Esse papel é esse aqui, ó. É o Dover Assa Leve. Eu só encontro esse papel aqui no Sans Club, em Brasília. Eu nunca vi esse papel para vender em outro lugar. Tem de dois tamanhos, esse é o tamanho pequeno, tem um outro um pouco maior, tá? Esse papel salva a minha vida, porque com ele eu não preciso untar nada. Nada agarra na forma, tá? Então ele é muito bom, super recomendo. Quem tiver oportunidade de dar uma passadinha por ali, tá? E comprar, vale super a pena. E aí aqui nesse tabuleiro eu costumo assar 12 pães de queijo. E aí eu coloco numa distância um pouco maior do que aquela que vocês viram ali no tabuleiro de congelar, porque aquele ali é só aquele milímetro suficiente para não encostar um no outro e você conseguir ter os pãezinhos congelados soltos, né? Aqui eu já coloco ele um pouco mais afastado, assim como você tá vendo. Então eu vou colocar 12 pães de queijo aqui nesse tabuleiro, espaçados mais ou menos dessa forma aqui, como você tá vendo. E aí, esse daqui eu vou assar agora, para vocês verem como que fica o queijo ralado mais grosso por cima do pão de queijo, bem crocante. E aí, já já, a gente volta para poder mostrar para vocês esse pão de queijo já assado, tá bom? Até já! Tô voltando para mostrar para vocês o pão de queijo depois de assado, tá? Então, olha só a facilidade que é com esse papel antiaderente. Eles ficam todos soltos, tá? Então, é muito legal esse papel, super recomendo. Quem tiver condição pode passar lá no Sans Club, que lá é o único lugar que eu já vi para vender, tá bom? E aí, o que mais que eu falei pra vocês em relação ao pão de queijo? Aquela aparência, tá vendo só? O desenho do queijo por cima do pão de queijo assado. Isso aqui dá uma crocância muito boa no pão de queijo, tá? O sabor do queijo fica bem intenso. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá quente ainda, ó.
Olha que beleza que fica o pão de queijo, com pedacinhos de queijo ainda dentro, que você consegue ver e consegue ter certeza de que esse pão de queijo tem queijo, tá? Então, esse é o pão de queijo gourmet. Passe um café bem quentinho agora e venha se deliciar com o nosso pão de queijo, tá bom? Um beijo para vocês, até o nosso próximo vídeo.